Olá, eu sou o Jonathan Mazini, seja muito bem-vindo ao Mundo Meio-Dia. Arqueólogos no Sudão reabriram uma antiga pirâmide e retiraram ossos e artefatos com o objetivo de realizar um exame aprofundado, incluindo testes de DNA. O material foi encontrado em uma das 3 câmaras funerárias em um patrimônio mundial da Unesco. Os pesquisadores acreditam que os ossos recuperados pertencem a mais de um corpo e os testes de DNA vão esclarecer as relações entre eles. A escavação está levantando esperanças de que os restos mortais do rei Kalmani, que reinou entre 207 e 186 a.C., possam ser descobertos. Nada mais do que a ciência e a sua capacidade de desvendar os mistérios do passado. E veja agora outros destaques dessa edição. Após clima de amizade, Emmanuel Macron vai ao Congresso americano e contraria ideias defendidas por Donald Trump. Mulher é atacada por pitbull em vagão do metrô de Nova York. Japoneses criam um robô que se transforma em um carro. E a dieta rica em peixe que pode prevenir o mal de Parkinson. A descoberta também pode ajudar na prevenção de outras doenças que provocam demência, como Alzheimer e Huntington. Fique com a gente, o Mundo Meio-Dia já está no ar. O presidente francês Emmanuel Macron foi ao Congresso americano e contrariou ideias defendidas pelo colega Donald Trump. O discurso andou longe do clima de amizade visto entre os dois presidentes. Eles trocaram beijos e abraços, brincadeiras, demonstraram muita afinidade. Mas na hora do discurso, o presidente francês contrariou em público as ideias que Donald Trump defende. Aparentemente, Emmanuel Macron e Donald Trump seguiriam um caminho comum. Mas depois desse discurso de 50 minutos no Congresso, ficou claro que em quase todos os assuntos, o francês e o americano seguem em direções opostas. Emmanuel Macron elogiou o Acordo Internacional do Comércio, depois que Trump impôs novas tarifas a vários países. E defendeu o acordo nuclear com o Irã, que o americano ameaça abandonar. Macron também foi ovacionado quando alertou para o perigo do que chamou de ilusão nacionalista. O presidente francês ainda fez uma defesa apaixonada. Que sentido tem a nossa vida se vivemos destruindo o planeta enquanto sacrificamos o futuro dos nossos filhos, perguntou. E garantiu que os Estados Unidos ainda voltarão ao Acordo do Clima. Logo que tomou posse, Trump abandonou o tratado. Políticos sendo políticos em qualquer parte do mundo, né? E novos protestos foram organizados em Yerevan, capital da Armênia. O líder da oposição, Nikol Pashinyan, deseja uma transferência pacífica de poder e eleições legislativas antecipadas. Isso acontece 2 dias após a renúncia do polêmico primeiro-ministro Serzh Sarkisyan. Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da República, local emblemático dos protestos contra o primeiro-ministro. Centenas de policiais e veículos blindados foram mobilizados no centro da cidade, mas não houve registro de confusão. O opositor, Pashinyan, anunciou que o primeiro-ministro interino se recusou a iniciar negociações sobre o futuro político do país. Um exame de DNA ajudou a polícia a identificar e prender um assassino em série, 40 anos depois dele ter cometido o último crime nos Estados Unidos. Joseph James DeAngelo, de 72 anos, é acusado de matar 12 pessoas e estuprar mais de 50 mulheres. Todos os crimes foram cometidos entre os anos de 1978. O último assassinato foi há 40 anos e a polícia conseguiu identificar o assassino por causa do DNA encontrado na cena de um dos crimes. Uma policial disse que a repercussão deste caso exigia que ele fosse resolvido. Nos Estados Unidos, um livro chamado Desaparecerei na Escuridão, na tradução livre, contava como o serial killer cometia os crimes sem ser encontrado.
Um rapper mexicano confessou ter participado da morte de 3 estudantes de cinema. Os detalhes estão no nosso Giro de Notícias pelo Mundo. Christian Omar trabalhava para um cartel de drogas conhecido como Jalisco Nova Geração. O rapper admitiu para a polícia que foi o responsável por sumir com os corpos dos jovens depois do crime, que chocou o México. Ele ainda disse que recebia um salário de cerca de R$500 por semana do grupo criminoso. A polícia colombiana impediu um assalto a banco. Houve correria quando o ladrão tentou escapar. O bandido fez clientes e funcionários reféns durante o roubo e acabou baleado pelos policiais. Nenhum refém se feriu. Kim Jong-un vai cruzar a fronteira entre as Coreias a pé amanhã. Ele vai se encontrar com o presidente sul-coreano para tentar finalizar o acordo que vai pôr fim ao programa nuclear do país. Kim se tornará o primeiro líder norte-coreano a pisar na Coreia do Sul desde o fim da Guerra da Coreia em 1953. 11 crianças morreram e 7 ficaram gravemente feridas depois que uma van escolar bateu em um trem na Índia. O acidente aconteceu quando o veículo, com cerca de 20 estudantes entre 8 e 10 anos de idade, se chocou com um trem numa passagem de nível. Autoridades locais disseram que o motorista da van teria sido imprudente. Subiu para 18 o número de mortos após um incêndio em um poço de petróleo na Indonésia. Esse é o destaque do portal de notícias The Washington Post. O acidente aconteceu na madrugada de quarta-feira, durante o processo de extração em um poço de petróleo. O fogo também destruiu 5 edifícios. 41 pessoas ficaram feridas. Os feridos e os corpos dos mortos foram levados para 3 hospitais da região. Autoridades abriram uma investigação para esclarecer as causas do incêndio. Já o destaque do The Guardian é um garoto de 12 anos que roubou o cartão de crédito dos pais e viajou sozinho para Bali, na Indonésia. O australiano havia brigado com os pais e conseguiu comprar as passagens em uma companhia aérea que permite que pessoas com mais de 12 anos viajem sozinhos. Ele gastou cerca de R$20 mil na aventura. O garoto saiu de casa dizendo que ia para a escola e foi encontrado após a polícia australiana rastrear os posts na rede social. A mãe do menino afirmou que está chocada com a situação e que essa não é a primeira vez que o garoto foge de casa. Que susto, hein? E a rede britânica BBC destaca que um corpo mumificado foi descoberto próximo à capital do Irã. Segundo pesquisadores, o corpo provavelmente pertence ao último monarca do país. Os restos foram encontrados na segunda-feira, quando eram realizadas obras em um santuário. O local onde Rechachá estava enterrado foi destruído depois da Revolução de 1979 e até então os seus restos estavam desaparecidos. Em Portugal, um homem foi preso suspeito de torturar e matar a própria mãe, uma idosa de 86 anos. As informações direto de Lisboa com o repórter da Record TV Europa, Mário Felipe Carneiro. Olá, Jonathan. Um homem foi preso depois de ter torturado a mãe até à morte com uma caneta. A idosa de 86 anos foi encontrada no chão da sua residência, já sem vida e com sinais de extrema violência. Tudo aconteceu no Pinhal Novo, no concelho de Palmela. O filho de 49 anos encontra-se neste momento em prisão preventiva. 2 cidadãos portugueses foram detidos no aeroporto de Lisboa por suspeitas de tráfico de cocaína. Segundo a polícia judiciária, o casal com 40 e 42 anos transportava droga de um país da América Latina para Portugal quando foram surpreendidos pelas autoridades. O casal foi submetido a um primeiro interrogatório judicial e encontra-se neste momento em prisão preventiva. As mudanças climáticas têm alterado e a consequência disso mesmo é que algumas regiões vão estar mais secas no sul da Europa. Estima-se pelo menos 7 meses sejam mais secos que o resto do ano. As consequências negativas poderão ocorrer sobretudo na zona do
Mediterrâneo, em que as zonas secas poderão aumentar de 28% para 49%. De Lisboa, Mário Filipe Carneiro, para o Mundo Meio-Dia. Tá aí, nosso Giro Portugal, direto de Lisboa. Bombeiros tiveram que usar uma escada e um bote para salvar um canoísta que foi levado pela correnteza na Carolina do Norte, Estados Unidos. O canoísta ficou preso entre destroços de árvores que foram arrastadas pelo rio. Sem conseguir se mexer, o homem foi ajudado por um bombeiro que usou uma escada para chegar até ele. O canoísta só foi resgatado quando o bote dos bombeiros chegou ao local. Ele teve apenas ferimentos leves. Uma mulher foi atacada por um pitbull dentro de um vagão do metrô em Nova York. As imagens que você está vendo foram gravadas por um celular e mostram um cachorro mordendo o sapato da passageira. Quem está perto tenta tirá-lo, mas não consegue. Segundo testemunhas, o dono do animal e a mulher discutiram momentos antes do ataque. Ela teria falado que ali não era lugar para um cachorro. Nos Estados Unidos, apenas cães de serviço, como os cães-guias, são permitidos no metrô. A polícia está procurando o dono do pitbull. Olha, acho um caso absurdo, né? Imagina você entrar num vagão do metrô e ter ali dentro um pitbull. Por mais manso que seja o animal, essa cena é lamentável e jamais poderia acontecer, né? Enfim. E depois do intervalo, você vai conhecer a dieta rica em peixe que pode prevenir o mal de Parkinson. E japoneses criam um robô que se transforma em um carro. O Mundo Meio-Dia volta já já, te espero. Agora, meio-dia e 18 minutos, no horário de Brasília, a gente volta com a notícia de que engenheiros japoneses criaram um robô que se transforma num carro. O robô mede quase 4 metros de altura. Em apenas 1 minuto, vira um carro esportivo que pode ser ocupado por 2 pessoas. O veículo pode andar a uma velocidade de 100 metros por hora, quase uma tartaruga, né? Os engenheiros disseram que o robô foi inspirado em desenhos e filmes japoneses. Por enquanto, a intenção é usá-lo em parques de diversão e desfiles de rua, mas ficou bem bonito o projeto, né? E dezenas de tubarões foram vistos perto de uma praia na Austrália. Na imagem, é possível ver os animais cercando um cardume de peixes em águas rasas perto de uma ilha. Segundo autoridades, tubarões foram vistos em toda a costa da Austrália e algumas praias, inclusive, tiveram que ser isoladas. Recentemente, um torneio de surf teve que ser cancelado por causa da presença e ataque de tubarões. Os bichos são perigosos, mas bonitos, né? A cena bonita que a gente viu aí. E chegou a hora da gente ver como é que está a movimentação pelo mundo nessa quinta-feira. As imagens são do serviço de streaming EarthCam e a nossa viagem hoje começa longe, indo lá para o Oriente Médio. Você vê imagens de Amman, capital da Jordânia, uma das cidades que mais atrai turistas ao longo do ano. Tempo está meio fechado, né? Cinzento, a previsão é de chuva durante a noite. Nesse momento, 17 graus, agora 6h19 da tarde. E a gente segue lá para Budapeste, capital da Hungria. A gente consegue ver aí parte do rio Danúbio, o mais extenso da Europa. Por lá, o céu também no meio nublado. Nesse momento, mesma temperatura de Amman, 17 graus, com possibilidade de pancadas de chuva. Em Budapeste, agora são 5h20 da tarde. E para encerrar, vamos seguir para os Estados Unidos com imagens de Filadélfia, na Pensilvânia. Dia bonito por lá, céu aberto, olha que céu azul. Agora 11h20 da manhã e nesse momento 14 graus de temperatura. E nos Estados Unidos, caminhoneiros ajudaram a evitar um suicídio, isso na noite de ontem. A polícia de Detroit recebeu um chamado sobre um homem que ameaçava se jogar de uma ponte. Os agentes bloquearam os 2 lados da rodovia e pediram aos caminhoneiros que posicionassem os veículos sob a ponte, formando uma barreira. O homem foi convencido a não pular e foi levado ao hospital. Os caminhoneiros que participaram da ação receberam aplausos e foram considerados heróis.
Sem dúvida, um ato heróico mesmo desses homens que salvaram uma vida, né? Um estudo sueco descobriu que uma dieta rica em peixe ajuda a prevenir o mal de Parkinson. É uma proteína que pode ser responsável por evitar a formação da doença, como mostra o correspondente na Europa, André Tal. Uma dieta rica em bacalhau, arenque e pargo pode prevenir o mal de Parkinson. É o que descobriram os cientistas suecos. Esses peixes contêm altos níveis de uma proteína chamada parvalbumina, também presente em frutos do mar. Os pesquisadores explicam que a parvalbumina impede a formação de placas proteicas do mal de Parkinson no cérebro das pessoas. A descoberta também pode ajudar na prevenção de outras doenças que provocam demência, como Alzheimer e Huntington. Ainda segundo os cientistas, o ideal é comer os peixes depois de temporadas de calor. É que a quantidade da proteína aumenta quando expostos ao sol. Estima-se que 10 milhões de pessoas sofram de Parkinson no mundo. A doença afeta o sistema nervoso central e causa tremores fortes. Com a população em geral vivendo cada vez mais, o número de pacientes com doenças degenerativas sem cura deve crescer. Segundo especialistas, os casos de demência dobram a cada 20 anos. É isso, gente. Mundo Meio Dia vai ficando por aqui. Agradeço demais pela sua companhia. Claro, amanhã, sexta-feira, estou aqui te esperando para o nosso encontro com as notícias internacionais. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau.